Boa noite. O tema de hoje é um tema bem instigante: ciência, o espiritismo à luz da ciência. E nós, aqui no Brasil, e principalmente passados 160 anos da publicação do Livro dos Espíritos, nós perdemos um pouco esse contato com a origem do espiritismo. O espiritismo, ele não surge como uma proposta religiosa. Temos que pensar que religião, o mundo, sempre possibilitou as suas mais variadas formas. O mundo sempre teve religião. O sentimento religioso é inerente ao ser humano. O ser humano é religioso por natureza. Como nós sabemos disso? Pessoas de diferentes épocas, pessoas de diferentes países, povos que não se comunicavam, seja geograficamente, seja culturalmente, seja historicamente, eram povos religiosos. A gente pode falar a mesma coisa do egoísmo do ser humano. O ser humano é intrinsecamente egoísta, pelos mesmos motivos. O ser humano é profundamente amoroso, pelos mesmos motivos. O ser humano é muito complexo, porque no Peru era complexo, os incas, depois mais para frente os maias, os astecas lá no México, nós temos os povos da Polinésia, os esquimós, o pessoal das savanas africanas, todos com a mesma característica, porque todos são seres humanos. A religiosidade faz parte da nossa humanidade. Se Deus quer falar conosco, o Espiritismo é só mais uma forma dele falar, não é a única. Por isso que nós espíritas, nós não fazemos marketing, propaganda, o famoso proselitismo religioso. É achar que nós somos donos da verdade e que nós temos que converter as pessoas à nossa visão de mundo. Deus é poliglota, ele fala vários idiomas. O espiritismo é o idioma que nós entendemos porque somos espíritas. O catolicismo é o idioma que os católicos entendem. O protestantismo é o que os crentes, os evangélicos entendem. O budismo, o hinduísmo e assim por diante. São as formas de Deus conversar com as pessoas. Mas a gente não pode esquecer que o espiritismo surge numa época pós-iluminista, pós-Revolução Francesa, onde as bases do dogmatismo religioso foram destruídas. O dogma religioso, ele cede para uma outra vertente que se chama raciocínio crítico. E esse raciocínio crítico vem com algo chamado empirismo. Eu acredito no que pode ser provado. Eu acredito no que a ciência pode demonstrar. E esse homem, essa mulher, não adianta mais nós tentarmos captar essa pessoa nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua religiosidade, pela parte só religiosa, só mítica. Falar de anjos, falar de Bíblia, falar de Satanás, não convence esse público, porque é um público que tem que ser convencido primeiramente pela sua razão. Nós não podemos esquecer que o século XIX foi o século que surge o Espiritismo, um século de grandes abalos. A partir do momento que nós temos Charles Darwin com a origem das espécies, temos uma mudança de paradigma absurda. Até então, até Darwin, o homem é imagem e semelhança do Criador. O homem tem ali um vínculo direto com Deus. A partir de Darwin, o homem é mais um dos seres que existem na face do planeta que evoluiu de outros seres, provavelmente da cadeia dos primatas. Então, nós somos um corpo biológico melhor desenvolvido, uma máquina melhor azeitada do que os nossos irmãos, nossos primos primatas. Muda o eixo. O ser humano não é mais a imagem e semelhança de Deus. Agora, o ser humano é um macaco um pouquinho mais desenvolvido. Nós temos a questão da alma. O que faz com que nós
tenhamos o pensamento, os desejos, uma visão mais sublimada do que os outros seres. E aí nós temos Freud, discípulo de Charcot, e diz que nós não somos donos do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. As nossas decisões são tomadas muito por um sistema que nós não controlamos, chamado inconsciente. Aquilo que nós chamamos de realidade, de consciente, de determinação, de livre-arbítrio, é um ponto num grande iceberg escondido na nossa mente. Essa parte escondida, ela é que determina as nossas vontades, ela é que determina as nossas decisões. Então nós somos produtos do nosso inconsciente. Nós temos que pensar também que as grandes leis da genética, elas surgem no mesmo período. O homem, ele é determinado não por uma vontade divina, mas por leis mecânicas da biologia, que vão dizer a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, da sua pele, a sua estatura, a sua propensão para essa ou para aquela doença. Mais uma vez, a mudança de paradigma. Dentro de tudo isso, as pessoas se perguntam realmente qual a natureza delas. Porque o estudo, por exemplo, da paleontologia mostra os fósseis. E é interessante, quando surgem os fósseis de dinossauros, os primeiros paleontólogos, eles acreditavam que os dinossauros haviam morrido porque eles eram grandes demais para entrar na Arca de Noé. Isso porque a ideia é vista com a Bíblia. O estudo é feito com a Bíblia na mão. E a partir da Bíblia, se quer ver a realidade de tudo. Pois bem, isso também vai mudando. Os testes de carbono 14 mostram que, ao contrário do que o bispo Ushley tinha calculado, através da idade dos patriarcas e dos reis da Bíblia, que o ser humano tinha mais ou menos 6.000 anos de existência, um fóssil de Australopithecus nos mostra que o nosso ancestral tinha 1,5 milhão de anos. Os fósseis mais antigos do Homo sapiens sapiens, 300 mil anos. Então, os nossos ancestrais são muito anteriores ao Adão mítico. Com tudo isso, a visão religiosa passa a ser uma visão na cabeça das pessoas que são críticas, na cabeça das pessoas que são estudiosas, na cabeça das pessoas que são sedentas por verdades, como simples mitos. Mas Deus não deixa órfãos seus filhos. A partir de meados do século XIX, começa, primeiro nos Estados Unidos, numa região chamada Condado de Rochester, numa região maior do estado, chamado Nova York. Ali, a família Fox tem os primeiros fenômenos chamados de REPs, batidas, e esses fenômenos de REPs começa 4 anos após a descoberta do telégrafo, tem a característica de uma comunicação do mundo dos chamados mortos com o mundo dos chamados vivos. Do mesmo jeito que começa o telégrafo para os encarnados, os vivos, os REPs é uma forma de comunicação entre aqueles que estão na Terra e aqueles que já se foram. Esses estudos, essas práticas são espalhadas por todos os continentes, inclusive no Brasil. O Jornal do Comércio da década de 1850 é pródigo nas diversas reuniões que são feitas no Brasil para ver as mesas volantes, as mesas dançantes, para estudo desses fenômenos. E quem é cientista, não basta ver o fenômeno. O que causa o fenômeno? E o interesse dessas pessoas, o que nós estamos vendo? Da onde vem? Qual a causa? E a partir desse estudo, vindo de uma ciência anterior ao Espiritismo, chamada magnetismo, que chega no Espiritismo através do passe. O que nós conhecemos como passe
É uma prática passé do francês que vem dessa ciência fundada por Mesmer no século XVIII, o austríaco Mesmer, que faz o estudo da doação de energias de um ser vivo para outro. E no começo as pessoas acreditam que é isso. Uma mesa magnetizada, ela assume movimentos da energia das pessoas que doaram para aquele móvel. E com isso, eles definem como eletricidade qualquer fenômeno que tenha movimento. Então, eles veem o movimento da mesa e veem o movimento da mesa como um fenômeno elétrico. E esse tipo de prática, esse tipo de pesquisa, chega a uma pessoa que é um pedagogo, que forma estudantes para tentar o acesso à Sorbonne, um chamado Léon Hippolyte Denisard Rivail. Esse pedagogo, quando tem o primeiro contato com a descrição de uma mesa que fala, que dá respostas, ele é muito simples na avaliação dele. O dia que me provarem que uma mesa tem nervos e tem cérebro, eu vou acreditar que ela possa dar respostas. Até lá, eu fico com a minha descrença. Isso durou até ele participar da primeira reunião espírita. E ele vai vendo que o movimento da mesa nada mais é do que o reflexo como o movimento de um braço, de alguém que pensa, de alguém que tem sentimentos, de alguém que é capaz de se comunicar. A mesa faz o papel do telégrafo. Ele vai fazendo os estudos e vai chegando à conclusão que só tem uma forma de justificar a inteligência que ali se manifesta. Porque essa inteligência difere das pessoas que estão na reunião, traz informações, traz conhecimentos que os participantes ali não têm. E, às vezes, conhecimentos profundos. Kardec, que depois ele vai se chamar Léon Hippolyte Denisard, vai assumir a alcunha de Allan Kardec. Nesses estudos ele vai percebendo que se é capaz de movimentar uma mesa, é capaz de movimentar uma prancheta com um lápis na ponta. Posteriormente, se é possível uma prancheta com lápis, por que não a mão de determinadas pessoas que têm sensibilidade, a qual ele denomina de médiums, ou seja, intermediários. E num sistema de perguntas e respostas a essas manifestações, ele se dá por convencido que são os espíritos daqueles que já foram homens e mulheres na Terra que se comunicam. A coletânea organizada dessas perguntas e respostas é publicada em 18 de abril de 1857 com o nome O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele vai além da manifestação. Manifestação de espíritos sempre ocorreu em todas as épocas da humanidade. Quase todos os povos têm uma forma de se comunicar com seus mortos. E isso é muito bem atestado pela tradição dos povos que não têm literatura e pelos registros daqueles que são capazes de colocarem a sua história no papel. Então, o fenômeno mediúnico sempre houve. Agora, trazer um sistema de informações desses fenômenos, aí é que está a pedra de toque. Então, o Espiritismo tem certidão de nascimento. O Espiritismo é o somatório coerente das informações dos espíritos superiores. Kardec, na primeira edição, ele trabalha com 10 médiuns. Na edição definitiva do Livro dos Espíritos, quando ele já tinha a revista espírita, ele recebe informações do mundo inteiro. E com isso ele é capaz de coordenar essas informações e aumenta muito nessa segunda edição a quantidade de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Daí surge um feixe de ensinamentos. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina. Doutrina é um corpo de ensinamentos. E como um corpo de ensinamentos, ela tem 3 características mais evidentes. São 3 mais evidentes, mas não são as únicas. Tem uma característica da ciência. Por que da ciência?
porque esses fenômenos, eles podem ser estudados e podem ser observados com uma metodologia, com critérios. Óbvio que não vai ser igual às ciências físicas. Todos nós sabemos que a água ferve a 100 graus no nível do mar. Mas nós não podemos garantir que o espírito se manifeste às 18 horas de domingo no mesmo local, com o mesmo médium. Porque o espírito não é um elemento químico. Ele não está sujeito às leis físicas. Ele é uma entidade com inteligência e vontade. E o médium também é uma entidade com consciência e vontade. O médium pode não estar bem naquele dia. A situação da reunião pode ser desfavorável à comunicação. Então é uma ciência de observação. Na época de Kardec, eles dividiam as ciências em Paris em 3 grandes blocos: as ciências exatas, as ciências físicas e naturais e as ciências morais. Dentro das ciências morais, havia as ciências filosóficas. Das ciências filosóficas, dividia em ciência psicológica e ciência metapsíquica. Quando Kardec fala que o espiritismo é ciência, nós temos que nos reportar à época dele. E com essa divisão de ciência. Então não é física, não é química, não é matemática, não é engenharia. São ciências próprias do campo do ser, da metapsíquica, com valores morais. Mas que essa fenomenologia, ela segue parâmetros, e esses parâmetros, eles são orientados num livro posterior de Kardec, chamado O Livro dos Médiuns. Além disso, tem uma outra vertente, que é a vertente filosófica. E tanto a vertente científica quanto a vertente filosófica, nós temos que ter em consideração. Elas admitem contraditório. O Espiritismo, sendo doutrina, ele merece a discussão, a tese e a antítese. E por isso ele se diferencia de uma proposta dogmática. Na proposta dogmática, por exemplo, cristã, você tem Deus, é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Imagina você chegar para um padre e falar assim, me prova. Não prova, porque é um dogma. É uma afirmação que você presume que essa afirmação ela é inspirada por uma divindade, no caso, o Espírito Santo, e cabe a você aceitar ou rejeitar. Mas não cabe a você discutir. Por isso que se chama religião dogmática. E todas as religiões são dogmáticas. Porque todas as religiões têm verdades que você não pode discutir. É diferente, por exemplo, dos axiomas nas ciências, que são verdades básicas, que a partir daquelas verdades, as outras vão surgindo. Na religião você não tem isso. Você não discute. O Espiritismo, ele tem um caráter científico, tem um caráter filosófico. Ele é para ser discutido. O Espiritismo não é para formar seguidores. O Espiritismo é para formar críticos. Por óbvio que a transformação moral, e Kardec coloca o terceiro caráter da revelação espírita como o aspecto moral. Pois bem, se existe vida depois da morte, e se as consequências dessa vida depois da morte são as consequências da vida que eu tenho aqui na Terra, por óbvio que eu tenho que olhar para as minhas atitudes e ver se essas atitudes que eu estou tomando terão consequências na vida pós-morte. E se eu vejo que essas consequências são negativas, porque os mortos, eu estou falando, o termo correto no Espiritismo são desencarnados, né? Até porque morto não fala, morto é morto. Ninguém vai ver um cadáver falando. Isso é morto. Desencarnado é o espírito que habitava aquele corpo, que o corpo morreu, virou cadáver, mas o espírito permanece com a sua inteligência, com seus conhecimentos, com seus sentimentos, com a sua história. Mas para ficar bem claro, morto não fala. Desencarnado fala. Morrer é fácil, desencarnar é que são elas.
Morrer, coração parou de bater, você parou de respirar, você está morto. Desencarnar é um processo de desligamento do espírito do corpo. Pode durar de algumas horas, alguns meses ou alguns anos. Então, morrer é fácil. Desencarnar é que são elas. Por isso que Kardec atenta para as consequências morais. Um exemplo, quanto mais você é ligado às paixões desse mundo, mais difícil é o processo de desligamento do corpo. Eu lembro que eu tinha um Fusca muito velho, e quem tem carro velho sabe que carro velho tem personalidade e nome. Quem tem carro zero não passa por isso. Carro zero não tem personalidade. Carro velho tem. Tem dia que ele não quer andar, tem dia que ele quer andar bem devagar, tem dia que ele para. E eu tinha um Fusca chamado Jeremias. O Jeremias era uma graça, porque exatamente assim, do além ele resolvia parar. Porque ele não estava afim de andar. Aí você chamava o mecânico não achava nada, você ligava, o carro pegava. E estou eu lá no semáforo, exatamente mais ou menos nessa época do ano, que chove muito em Brasília, e o Jeremias resolve parar às 6 da tarde ali perto do Conjunto Nacional, que é uma área que nem passa carro, né, às 18 horas, aqui em Brasília. O Jeremias para, e vocês sabem como as pessoas são pacientes. Foi um buzinaço. Um buzinaço. Eu me senti celebridade naquele momento. E naquele tempo começavam as importações dos carros no Brasil. Do meu lado passou uma BMW. Todo mundo sabe que Fusca não tem ar-condicionado, Fusca velho não tem. Então o vidro tem que estar aberto na chuva, pelo menos aquela ventoinha. O sujeito da BMW baixou o vidro elétrico, não era na manivela, olhou e fez assim. Subiu o vidro e foi embora. A minha irmã, que estava comigo no carro, ficou indignada e falou assim, olha, o dia que eu tiver uma BMW, esse povo vai ver só. Eu falei, não tem problema, não esquenta a cabeça, porque um dia a gente desencarna. E quando a gente desencarnar, a gente desliga rapidinho do Fusca. Agora, vai se desligar de uma BMW. Gente, tem gente que é enterrado com o carro. Tem gente que pede para ser sepultado dentro da Ferrari e ainda já concretar tudo. Imagina para essa pessoa se desligar do corpo e da Ferrari. A dificuldade que é. Com Jeremias não, eu ia embora e deixava, não tinha nem problema. Ainda deixava aberto porque ninguém levava. Carro velho tem suas personalidades. O Espiritismo nos coloca, se você for apegado com o seu carro, se você for apegado com o seu corpo, com o seu emprego, você vai ter dificuldades de sair. Então, ele tem um aspecto científico, tem um aspecto filosófico, tem um aspecto moral. Aqui no Brasil, o aspecto moral se transformou em aspecto religioso, porque o nosso povo é majoritariamente, ainda mais quando veio o Espiritismo para o Brasil. Né? O Espiritismo surge no Brasil no final da década de 60 do século XIX. O Luiz Olímpio Teles de Menezes, que foi o fundador do primeiro grupo espírita no Brasil, lá em Salvador, na Bahia, ele envia uma carta para o sucessor de Allan Kardec, na revista espírita parisiense, né? E coloca lá, nós, espíritas católicos brasileiros. Porque as pessoas, elas entendiam que o espiritismo tinha um aspecto moral, mas não tinha o aspecto religioso. Então não havia mal nenhum. Em 2007, não havia mal nenhum de você ser católico e você ser espírita. Isso, com o passar do tempo, é que vai assumindo feições diferentes. No espiritismo, nós vamos ver que esse aspecto religioso é forte. Em 2007, saiu uma pesquisa do Datafolha, entrevistando pessoas de diversas religiões. 82% dos espíritas não são de berço espírita. São pessoas que vieram de outras religiões, majoritariamente do catolicismo. Então é muito natural que a nossa cultura do país é católica. E nós espíritas, como viemos do catolicismo, nós trazemos conosco o viés religioso católico. Então por isso que é difícil, às vezes, as pessoas entenderem espiritismo como ciência. Espiritismo como filosofia.
Porque nós achamos que o espiritismo é uma forma de prolongarmos a nossa relação religiosa. Mas esse é só um aspecto do espiritismo. Por isso que ele é uma doutrina. Ele não se sustenta numa perna só. É como se fosse uma câmera, é um tripé. Tem essas três bases muito bem fortes. O que ocorreu é que, na Europa, por conta de toda a movimentação social que houve na Europa, o espiritismo foi perdendo o interesse, os espíritas perderam interesse pelo espiritismo, ele não continuou. Por uma série de processos históricos, ele foi enfraquecendo, inclusive por perseguições. O governo Franco na Espanha, o governo de Salazar em Portugal, Mussolini e Hitler, respectivamente na Itália e na Alemanha, houve perseguição às religiões que não eram católicas. São ditaduras. E essas ditaduras são imbrincadas com a política de Estado do Vaticano. Então, muitos, por exemplo, a Federação Espírita de Portugal, ela foi fechada pelo governo de Salazar e todo o patrimônio da Federação Espírita de Portugal foi tomado pelo Estado. E os espíritas eram proibidos de se reunirem. Quando Divaldo foi dar palestra em Portugal, em Lisboa, na década de 80, as palestras eram escondidas no porão de uma livraria. Porque se o Estado pegasse uma reunião daquelas, ia todo mundo em cana. Era a chamada catacumba espírita portuguesa, que eram reuniões no subsolo de uma livraria. Tudo isso foi minando o espiritismo lá. Sem contar que os jesuítas se uniram na França aos estudiosos de metapsíquica e fizeram toda uma campanha para dizer: não existe fenômeno espírita. O que existe são fenômenos da mente. E isso deu tão certo lá que eles importaram para o Brasil. E vocês devem lembrar de uma pessoa que tudo é fenômeno da mente. É um padre que qualquer aspecto mediúnico é visto como parapsicologia. Vocês provavelmente devem saber de que eu estou falando. Padre González Quevedo. Ele veio para o Brasil da Espanha exatamente para tentar desqualificar o tipo de fenômeno espírita como um fenômeno da mente, um fenômeno parapsicológico. Para aqueles que não estão acostumados, parapsicologia nada mais é do que os mesmos fenômenos espíritas sem o espírito. Tudo é fenômeno da mente. E nós espíritas, nós acabamos saindo das universidades, acabamos saindo do campo de pesquisa, que foi tão complexo, tão cheio, tão rico no século XIX, onde as academias, as sociedades científicas estudavam e faziam grandes, complexos relatórios dos fenômenos espíritas, para ficarmos só no lado religioso. Abrimos mão da perna da filosofia, abrimos mão da perna da ciência e hipertrofiamos a perna da religião. Religião é bom. Religião não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Religião é algo importante, porque é o contato das pessoas entre elas, é o contato dessas pessoas com Deus. Mas isso, outras propostas religiosas também fazem. Qual é o diferencial do espiritismo? É você poder pensar, é você poder questionar, é você poder não concordar. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque senão nós não nos convertemos ao espiritismo. Em outras palavras, nós entramos no espiritismo, mas o espiritismo não faz parte de nós. Então, nós pegamos a infabilidade papal e transformamos em infabilidade do médium. Nós pegamos a inerrância bíblica e transformamos em inerrância do mentor. E isso não faz parte do espiritismo. Se nós olharmos a última obra de Allan Kardec, o livro A Gênese, capítulo 1, item 55, é de uma beleza extraordinária a visão daquele homem.
Allan Kardec só teve 12 anos entre o seu contato com o Espiritismo e a publicação do Livro dos Espíritos, até o seu desencarne por aneurisma cerebral, e foi um aneurisma fulminante, ele só teve 12 anos para estruturar a doutrina espírita. E que trabalho majestoso ele fez. O Lemarie, Pierre Gaëtan Lemarie, que foi o sucessor de Kardec na Revista Espírita, quando assume a Revista Espírita e vê o tanto de cartas e telegramas que chegam no editorial da revista, ele não dá conta. Ele pede ajuda para os amigos, para responder, para fazer as matérias, para consultar os espíritos. Ele fala assim, aquele homem era um gigante, porque ele fazia tudo isso sozinho. Kardec valia por uma legião de auxiliares, porque ele sozinho dava conta de tudo. No capítulo 1, item 55 do livro A Gênese, Kardec diz que o Espiritismo evolui com a ciência. Se a ciência comprovar que o Espiritismo está errado sobre um ponto, percebam como isso é revolucionário. Se a ciência comprovar que o Espiritismo está errado em um ponto, o Espiritismo abandona aquele ponto, uma vez comprovado, e segue com a ciência. Não é pouca coisa isso. A ciência comprova, olha, essa informação que vocês, por exemplo, Marte tem uma lua, aí vai a ciência e comprova, tem duas. O Espiritismo não fica, não, a ciência ainda vai descobrir que uma lua vai desaparecer. Não tem isso. Ele simplesmente acompanha a ciência, uma vez que a ciência comprova aquilo que está afirmando. Isso é único, porque nos livra das algemas do dogmatismo que não nos deixa pensar. E essa bandeira, cada geração de espírita não pode deixar cair, porque as forças são muito grandes. A cultura dogmática, ela permeia a nossa sociedade. Ela permeia a própria academia, a própria universidade, que não permite que você discuta determinadas teses, determinados pontos, por causa de ideologias. Você não pode fazer estudo, você não recebe verba se você discutir determinadas ideologias impostas na faculdade. O que é isso? É dogma. Agora imagina no centro espírita, se isso não vai acontecer. Claro, as pessoas vão querer dogmatizar, porque é da natureza humana. E a proposta espírita é não deixar essa bandeira cair. Por melhor que seja o espírito, por melhor que seja o médium, o espiritismo é o conjunto de ensinamentos dos espíritos, apresentado por diversos médiuns de diversas instituições. Aquela máxima, uma andorinha só não faz verão, vale para a doutrina espírita. Um espírito só, por um médium só, não faz doutrina espírita. Nós não podemos esquecer disso. O que não quer dizer que esse ou aquele médium, esse ou aquele estudioso, não mereçam ser respeitados, e eles têm autoridade, pelo trabalho que eles apresentam, pela legitimidade que eles conquistaram, de que nós analisemos com carinho as propostas que eles colocam. Mas não é dogmático. Se comprovar que uma mensagem, seja de que médium for, de que mentor for, ela está equivocada perante a fatos científicos comprovados, é um favor que nós fazemos para a doutrina. Abandonar aqueles fatos e seguir com a ciência. Isso é ser espírita. Caridade, você não precisa ser espírita para fazer. Distribuir sopa, distribuir uma cesta básica, visitar comunidades carentes, isso aí é um dever do ser humano. Nós devemos nos auxiliar enquanto espécie, porque só o ser humano pode auxiliar o ser humano. Para isso a gente não precisa ter religião. Isso qualquer ser humano que seja íntegro, independente da sua religião, ele sabe que a humanidade só sobrevive se um ajudar o outro. Então o Espiritismo prega a caridade,
mas não é pela caridade que nós devemos ser espíritas. Porque para praticar a caridade você não precisa ser nada, basta ser ser humano. É sua obrigação enquanto ser humano, é sua obrigação com a sua espécie. A diferença de ser espírita é saber que a vida continua após esse plano, essa dimensão. Existem consequências após esse plano. E essas consequências, elas são colhidas do que nós semeamos aqui e agora. E nós não podemos esquecer disso. Isso, para nós, é um ponto fulcral. E quem começa o Espiritismo e traz essas informações são cientistas. Allan Kardec era um pesquisador. Leon Denis, as pessoas colocam muito Leon Denis como filósofo. É só ler o livro No Invisível. Um calhamaço desse tamanho, só mostrando pesquisas da época dele, de fatos espíritas atestados por testemunhas idôneas e por sociedades de pesquisa científica. Alexandre Aksakov, famoso cientista russo. Se nós pegarmos Ernesto Bosano, também italiano, cientista, nós vamos ver Gabriel Geley, lá na França, Gabriel Delaine. Nós temos grandes pesquisadores no século XIX. Mas nós, espíritas brasileiros, abrimos mão disso e focamos só no aspecto religioso. Tem pessoas que precisam de comprovação. Tem pessoas que precisam do fenômeno. E se nós, no Espiritismo, não tivermos pesquisas sobre isso, essas pesquisas vão acontecer fora. O Espiritismo ele tem que dialogar com a academia, ele tem que dialogar com a universidade. É uma pena nós não publicarmos artigos acadêmicos sobre os nossos estudos. Porque é com o diálogo com a ciência que o Espiritismo se construiu. E para isso, nós não podemos abrir mão desse aspecto, porque se nós abrirmos mão, num mundo dominado pelo materialismo, alguém vai assumir. E com quais intenções? Uma família, um casal, na Inglaterra, na cidade de Skull, perto de Londres, sudoeste de Londres, se uniu a mais 4 pessoas e resolveu, sem religião nenhuma, fazer pesquisas a respeito da mediunidade. E eles fizeram mais de 500 sessões. Eles convidaram, a partir dos resultados, a Sociedade de Pesquisa Psicológica lá de Londres, para atestar os fenômenos. Fenômenos de materialização, fenômenos de levitação, fenômenos de aporte. Aporte é você trazer objetos que não estão no ambiente, de outro lugar, e materializá-los naquele lugar. Fenômenos de... transcomunicação instrumental, ou seja, os espíritos se manifestarem através de fitas cassete. Nós estamos falando da década de 90. Esses estudos foram feitos de 1993 a 1998, todos muito bem atestados. Chegou num ponto que até as máquinas fotográficas, elas eram utilizadas nas sessões sem flash em ambientes escuros. Porque ambiente de materialização, se você tiver luminosidade, você não tem a materialização, porque a luz, ela não permite que se aglutinem os fluidos, então tem que ser um ambiente escuro. Eles usavam máquina fotográfica sem flash, e nas fotos apareciam os espíritos. Posteriormente, com o filme lacrado, virgem lacrado, apareciam as manifestações dos espíritos quando se revelavam esses filmes. E tudo isso atestado pela Sociedade de Pesquisas Psicológicas lá de Londres. No campo da experiência de quase morte, uma das maiores referências é um médico inglês chamado Sam Parnia, que agora está nos Estados Unidos. Ele fez uma pesquisa com mais de 2.060 pessoas
que tiveram parada cardíaca, parada respiratória e sem nenhum tipo de onda mental, entre 3 a 48 minutos. E essas pessoas retornaram contando a experiência delas durante esse período, onde elas estavam clinicamente mortas. Desses 2.060 casos, 2% dos casos chamaram a atenção, porque não só essas pessoas retornam com a lembrança de tudo que aconteceu naquele ambiente cirúrgico, como elas ainda trazem informações do que acontecia fora da sala de cirurgia. E tem um caso que para mim foi o mais emblemático, de um senhor que tem uma parada cardíaca, ele morre e está sendo ressuscitado, e ele sai do hospital. Aí ele sai do hospital, tem um parque na frente do hospital. Lá ele vê um amigo dele passeando no parque. Ele cumprimenta, o amigo não vê. E quando ele está voltando para o hospital, ele testemunha um atropelamento. E vê o espírito do atropelado saindo do corpo. Ele trava a conversa com o espírito do atropelado. Pega o nome, a situação, as condições, o horário que aconteceu o atropelamento e vê essa pessoa sumindo na luz. E ele é atraído novamente para o seu corpo, por conta do desfibrilador. Quando ele retorna, ele conta aos médicos, os médicos vão pesquisar. Houve um homem atropelado que morreu ali perto do hospital. E ele consulta o seu amigo, o amigo estava naquele horário passeando no parque. O que comprova que a consciência não está no corpo. Existe um caso clássico também da década de 90 e 91, de uma moça cantora americana chamada Pamela Reynolds. Essa moça, ela tem um aneurisma na base do cérebro. Em 91 não tinha como operar esse aneurisma. Eles tiveram que inventar ferramentas para fazer essa cirurgia. Eles têm que tirar todo o sangue do cérebro para se livrarem do aneurisma e depois recolocar o sangue no cérebro dessa moça. O cérebro foi resfriado até 10 graus centígrados. Puseram tampão nos ouvidos e nos olhos dela. As máquinas constataram, sem onda cerebral, sem respiração, a moça estava resfriada. Resfriada não no sentido de gripada, resfriada no sentido de congelada. Sem respiração, sem batimento cardíaco e sem onda cerebral. Estava morta. E ela, quando retorna, ela descreve o equipamento, a conversa da equipe cirúrgica, o contato com o tio desencarnado dela e tudo que aconteceu na sala de cirurgia. O que comprova que a consciência não está no corpo. Tem o caso do Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia. Ele publica um livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, onde ele pega memórias que são memórias espontâneas de crianças. Hoje, a Universidade de Virgínia, continua essa pesquisa com o Dr. Tucker, eles têm mais de 2.500 casos catalogados de memórias de crianças que são capazes de dizer à sua família anterior as condições de vida, o que as levou para o desencarne e com detalhes do relacionamento com essas pessoas. Essa equipe vai, investiga e vai ticando item por item. Tudo isso está sendo feito fora dos centros espíritas. E isso é fundamental. Claro, isso comprova a reencarnação? Não, não comprova. E o Dr. Stevenson, ele é muito bem sucedido no seu livro. Ele coloca como casos sugestivos, porque o espírito não faz parte do nosso universo sensorial. Ele está numa outra dimensão. Então, você não tem como comprovar a existência do espírito. Mas você tem como sugerir a existência do espírito. É uma hipótese válida. E pode se apresentar como a melhor hipótese. Então, as pessoas não podem simplesmente dizer que nós, espíritas, somos um bando de alucinados que pensamos que vemos espíritos. Nessa casa, na Comunhão Espírita de Brasília, quantas e quantas pessoas entram aqui todo santo dia, que não são espíritas, não tem literatura espírita na biblioteca delas, na estante, no criado mudo, não assistem nada, não têm interesse. Chegam aqui e pedem, eu quero parar de ver gente morta. Eu quero parar de sentir essas sensações de gente falando comigo. E não é esquizofrenia.
Porque o esquizofrênico, ele tem surto. E ele não consegue ter uma linha lógica de raciocínio. Começo, meio e fim. E ao contrário, segundo as pesquisas, por exemplo, publicadas na PLOS ONE, se eu não me engano, no ano de 2014, de uma equipe feita de pesquisadores de multiáreas, inclusive um pesquisador americano, com mapeamento cerebral, se descobre que essas pessoas que entram em transe mediúnico, o transe delas é autêntico. E elas usam partes do cérebro que não são as partes utilizadas para o raciocínio. Então, como é que elas conseguem escrever histórias inteiras, começo, meio e fim, com o vocabulário que elas não utilizam no seu dia a dia? Nós precisamos resgatar isso para a doutrina, sem medo. Precisamos criar grupos de estudo e de pesquisa, criar uma metodologia que a gente pode incorporar boa parte do que já foi feito no século XIX, porque ainda é válido no nosso tempo. Sendo que no século XIX eles não sabiam nada sobre física quântica. Kardec não sabia absolutamente nada sobre subconsciente e inconsciente freudiano. Isso aí vai vir depois, sobre os arquétipos junguianos. Não tinha isso. Não tinha essa questão das multidimensões. Nós temos campo rico para isso. Só temos que ter vontade. Porque Espiritismo é amar a Deus, é praticar caridade? Com certeza. Mas é filosofia e é ciência. E pelo contrário, nós deveríamos ficar felizes quando uma pessoa vem com uma tese que comprova que a nossa tese está ultrapassada. Porque é assim que se constrói o conhecimento. Quem não gosta disso é quem tem vaidade, quem tem ego, né? Egão. Quem quer aprender, quem tem humildade, não se incomoda com crítica. Tanto o Allan Kardec, quanto o Leon Denis, quanto o Isaac Aksakov, Alexandre Aksakov, eles eram profundos críticos de pessoas que faziam fraude para angariar dinheiro através de manifestações pagas em teatros. Eles eram os primeiros a denunciar. Eles não corroboravam. E eles diziam, o Espiritismo não cresce com fraude. Porque é possível você fraudar também. O médium, mesmo o médium honesto, ele não é uma impressora, ele não é uma caixa de alto-falante. Qualquer comunicação que é dada por um espírito, ela passa pela mente do médium. Então vai ter um componente do encarnado ali. Porque senão estava fácil, né? Era só o espírito pegar e usar a impressora da casa da gente. Ele não faz isso. Ele usa o que tem na mente daquela pessoa. E se aquela pessoa tem pouca coisa na sua cabeça, uma psicografia, por exemplo, ela vai oferecer resistência para as informações que ali são dadas. Um processo, por exemplo, do palestrante. O palestrante, ele pode ser assistido por bons espíritos. Eu falo pode, porque tem que fazer por merecer. Tem gente que acha que só porque é palestrante, né, o Espírito Santo, em forma de pomba, caiu na cabeça dele. Não. A gente tem que fazer por merecer ser assistido pelos bons espíritos, como qualquer médium. E tem que ler muito, estudar muito, porque a informação que eles usam são as informações que estão aqui dentro. Ou seria bom se eles pusessem um teleprompter na minha frente e eu ficasse que nem o Obama, né? Só faz cara e tal e vai olhando para o teleprompter. Seria ótimo, né? O William Bonner, vocês acham que ele sabe aquilo da cabeça dele? Não, aparece uma tela onde vai passando ali o que ele tem que ler. No Espiritismo não é assim. Pelo menos para boa parte dos espíritas, os mortais que nem eu, os comedores de feijão com arroz, se você não lê, não estuda, não se prepara, chega aqui na frente e passa vergonha, porque não vem nada na cabeça. E isso acontece no grupo mediúnico também. A maior parte dos médiuns, a informação que vai ser utilizada é aquilo que se encontra no vocabulário do médium. Se o espírito trouxer uma palavra que não está no vocabulário do médium, o médium vai bloquear aquela informação, com certeza, porque ele não desconhece. Vai oferecer dificuldades. Daí a beleza. Estudemos, sejamos críticos. Não nos preocupemos em fazer seguidores,
mas em fazer estudiosos, para que nós tenhamos elementos da nossa base de fé, dizendo que a gente não acredita numa coisa pueril, numa crença, numa coisa mítica, mas existem fatos que não tem como comprovar. Não tem como a ciência dizer espírito existe, espírito não existe. Mediunidade existe, mediunidade não existe. Não tem como a ciência dizer reencarnação existe, reencarnação não existe. Isso aí, esquece. Não está na alçada da ciência. O que a ciência pode fazer é, olha, eu testei todas as hipóteses e de todas as hipóteses possíveis, nenhuma é própria para esse fenômeno. Então, nós não sabemos a origem desse fenômeno. Isso é ser cientista honesto. Dizer que é espírito já saiu do âmbito da ciência e entra no âmbito da fé. Nós, espíritas, não podemos esquecer, nós temos que ter fé. O espiritismo é fé, mas qual é a diferença? É fé raciocinada. Tem que entrar no coração pela aceitação da razão. Senão, não funciona. A gente não pode aceitar porque dizem para a gente aceitar. A gente não pode aceitar com medo de ir para o umbral. A gente tem que aceitar porque aquilo faz bem e faz sentido. Senão, a gente não está praticando espiritismo. E tem uma literatura maravilhosa a respeito disso. A livraria dessa casa está cheia de livros desses grandes pesquisadores. A gente tem que sair um pouquinho dessa literatura de edredom, essa literatura de chazinho, né, de camomila, que aquece por dentro, para também começar a galgar outras literaturas que reforçam a nossa inteligência, que elevam o nosso espírito, que elucidam as nossas mentes. Então, leiamos, estudemos, façamos o máximo para que realmente a gente faça valer o tempo que a gente passa aqui dentro. Fiquem com Deus.